Boa noite, meninas. Eu sou Fabiana Dorileu, do Ateliê Arte Divina. Hoje eu estou em Rio Verde de Goiás, mas já estive morando, por último, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Então hoje nós vamos aprender esse saquinho, que foi até uma sugestão para a aula Kits de Costura Criativa, tá? É um saquinho simples, onde não é necessário forrar, porém ele tem acabamento. Tá? Nós não vamos ficar com o tecido desfiado e nem com o zigue-zague aparente. Então, vamos aprender, tem duas dicas legais. Essa barra que é a barra inglesa ou americana e essa bordinha aqui do saquinho que é feita com a técnica do rocambole. Vamos lá? Primeira coisa, eu tenho duas fitas aqui, tá? Pra passar no saquinho, no final. Eu tenho duas partes menor, que é a parte da barra do saquinho. Ela mede 12 por 22 centímetros, tá? São duas partes. E tem o corpo desse saquinho, que foi dado já, pela medida de 23 por 28, tá? Vamos lá, então? As fitinhas nós medimos aqui conforme a bordinha do saquinho, né? O que for necessário. Eu vou ver mais ou menos aqui o quanto que tem essa fitinha. 35 mais 27. Então, vai dar aí uns 60 centímetros. Um pouquinho mais que 60 centímetros, tá? Não tá bem exato, não. Também não tem tanta necessidade. Meninas, aqui, tá? Eu, claro, fazendo... Já fiz ele... Nós marcamos aqui 1 centímetro. O que eu tô marcando? 1 centímetro. Mas você que tá iniciando, tá? Quer fazer certinho, eu só vou demonstrar como que ele é feito. Você pode estar marcando com a régua e passando a ferro essa bordinha aqui. Esse vídeo até eu fiquei devendo para as minhas alunas. Eu nem ia passar para outras pessoas, público, né? Só para as alunas mesmo. Mas vamos lá, ver o que vai dar. Então, nós vamos fazer a barrinha dos dois lados. Tá? Aqui. E aqui. Um pé de máquina. Minha agulha tá no meio. E o que é pé de máquina? Lembrando as meninas que estão iniciando. Meu tecido é preciso ficar exatamente na lateral do meu calcador. Isso é um pé de máquina para nós. Essa medida pode variar, como eu sempre falo, de meio centímetro até 1 centímetro. Em média, 0,75 milímetros. Dos dois lados, nós vamos fazer essa barrinha. Até aqui tudo bem, gente? Tá fácil por enquanto, né? Tá. Após essa parte, até costurei de branco mesmo, até pra visualizar mais, uma linha neutra, bem branquinho não é. Nós vamos aqui, olha, centralizar, tá? Centralizar meu saquinho no comprimento. E aqui as minhas duas barrinhas. Ok? Centralizei, eu vou fazer uma parte, depois a outra, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, direito com direito do meu tecido, tá? Você pode alfinetar aí, pra ficar bem firme. E vamos dar um retrocesso e vamos fazer um pé de máquina em toda essa borda aqui. Cheguei no final, dou mais um retrocesso, ok. Agora, nós vamos fazer o nosso rocambole, tá? Como que é feito o rocambole? O próprio nome já diz, é um rolinho.
Lembra do rocambole de bolo, de carne? Então, nós vamos fazer um rolinho com um saquinho. Essa técnica também é usada em alguns panos de copa. Já fiz também. É bem legal para ficar um acabamento bem limpo na barrinha do pano de copa. E aqui, vou pegar um alfinete e vou encontrar as duas bordinhas da minha barra, as duas laterais, tá? Na verdade, eu quero costurar bem em cima dessa linha, foi assim que eu passei para as crianças. Pois é, eu acabei passando esse saquinho aqui para as crianças e depois, na verdade, na promessa de passar para os adultos, que são as mães, que também são minhas alunas, eu acabei fazendo um saquinho até elaborado demais para a criança. Mas elas deram conta, a gente vai ajudando, vai falando onde que é para costurar e elas dão conta sim. Então, o que eu vou fazer? Olhando deste lado, eu vou costurar exatamente em cima daquela primeira costura. A primeira costura vai ser meu guia. Após costurada, então, nós vamos retirar os alfinetes, tá? E aqui virou o rocambole. Então, nós vamos desvirar esse rocambole, olha lá. Quando você desvira, nós temos a barrinha. E aí, essa técnica do rocambole. Nós temos a barrinha lá, com um bom acabamento dos dois lados, tá? Lembrando que tem que dar um retrocesso no começo e no final. Feita essa parte, aí vem a barrinha inglesa. A barrinha inglesa eu gosto de fazer no primeiro estágio meio centímetro e no segundo estágio, que é a outra virada, nós fazemos com 1 centímetro de margem. Então, aqui eu vou lá dar uma passadinha nos meus panos para ficar certinho e já volto, ok? Bom, meninas, já passei meu saquinho, tá? Na hora que a gente desvira, ele fica bem amassadinho. Eu vou colocar minha agulha agora na posição que a agulha venha toda à minha direita. Como que eu faço isso? Vamos lá? Mantenho o ponto zero da máquina e vou mexer aonde a agulha seria, aonde o ponto seria aumentado para o zigue-zague. Porém, eu vou usar o ponto reto. Quando eu mexo nesse botão, que seria do zigue-zague, olha lá, eu venho meu número máximo, que é o 7, e eu vou ter minha agulha aqui, ó, toda direita. Não sei se vocês estão vendo, tá bom? Tá vendo? Então, toda direita, eu vou passar uma costura agora em toda a lateral. Lembrando que, olha lá, tô costurando do direito e do esquerdo, tá? Então, é avesso com avesso. Quem nunca viu vai achar estranho, né? Mas daqui a pouco você vai entender. Tá? Vamos virar nosso paninho. Se passou um pouquinho do ponto, a gente volta. Vamos lá. Nessa hora aqui, eu até poderia passar um zigue-zague também. Não experimentei, mas eu acho até que seria interessante experimentar. Porque aí não fica desfiando esse pano, né? Porque após essa costura, eu vou ter que refilar um pouquinho mais esse pano. Tirar todas essas linhas que estão aí sobrando. Ok. Agora, eu tiro o alfinete, vou dar uma leve refilada nessas linhas e vou, agora sim, virar para o meu avesso. E do meu avesso, eu vou passar um pé de máquina generoso, que seria aí até 1 centímetro, para não aparecer nada dessas costurinhas aqui, tá? Daqui a pouquinho eu volto de novo. Bom, agora eu desvirei e passei um ferro, tá? Lembrando que o ferrinho tem que estar... Primeiro você abre toda essa costura vincando com a unha mesmo ou com o próprio ferro. Depois endireito bem as dobras para que na hora que eu passar o ferro não fique uma dobra, né? Lá pra dentro, uma sobra de tecido lá pra dentro e assim eu perco. Agora eu tenho que voltar a minha agulha pro lugar. Então eu vou voltar ela até a distância que eu tenha um pé de máquina e que pegue lá, ó. Bem mais perto, Lucas. Isso. Olha lá.
que a agulha pegue bem na direção do meu tecido verde, tá? Não sei se vocês estão enxergando. Está bem na direção do tecido verde. Aí sim, eu vou começar a costurar, tá? Começo devagar, porque ele tá bem próximo. Dou um retrocesso. E agora eu venho. Todo o meu saquinho de novo. Eu até tô passando com um pouquinho mais de margem do que um pé de máquina. Vamos fazer a virada. Tem uma leve sobrinha ali do pezinho mesmo, não tem problema. Eu queria um pezinho largo mesmo, contanto que eu mantenha aqui, ó, mesma distância. Tá? Às vezes, para controlar o último ponto, vocês viram que eu fiz? Eu dou um ponto com o volante, com a mão que a gente fala, em vez de dar no pé, para não passar do ponto que eu quero. E aqui nós já estamos terminando. Vou aqui, porque eu quero pegar bem rente ao meu barradinho. Aí, dei um retrocesso. Pronto. Agora sim. Aqui até vale também, meninas, ainda fazer uma caixinha de leite, contanto que siga o mesmo processo. Primeiro a gente costura o avesso, mais fino, e depois desvira pro direito. E aí sim, costura mais, faz com o pé de máquina mais generoso. Mesmo processo. Tá, aqui eu tentei limpar. Se ficar um fiapinho ou outro, você dá mais uma refiladinha com a tesoura, tá? Mas ele fica bem limpinho assim. Vamos agora passar aquele cordão. Que na verdade é a nossa fitinha. Pra fazer aquele tipo de fechamento lá, que é bem interessante. Você não perde a fita. Fosse uma fita solta, você ia acabar se preocupando. Esse saquinho a gente pode aproveitar para lingerie, para sapato, saquinho de maternidade, saquinho de presente, embalagem de presente. Então, tem diversas utilidades. Essas linhas aqui, depois tudo você pode tirar. Ah, meninas, esqueci. Mas tudo bem, eu posso fazer nessa etapa, não vai prejudicar, não. Mas você poderia estar fazendo essa etapa que eu esqueci de fazer, a 2 centímetros aqui, ó, passar uma costurinha bem aqui para passar a fita. Só que, claro, ficaria mais fácil para você fazer antes de você fechar o saquinho. Então, colocou a bordinha, já passa 2 centímetros aqui com a régua mesmo e um giz e bate a costurinha com retrocesso, tá? Mas nesse caso ainda dá tempo, então eu vou lá riscar e já volto. Pronto, já marquei aqui com a minha régua e a caneta de passar ferro, tá? E falar nisso, eu tô até pensando aqui, foi até bom ter errado, né, meninas? Quem que não erra? Porque vocês vão aprender mais uma dica, ou relembrar. Ah lá, tirou o braço da minha máquina, eu posso costurar em tubo. Já pensou? O mesmo saquinho já é a terceira técnica, então, que você aprende. Tá vendo como foi útil? Podia falar até que foi proposital, né? Mas não foi não, esqueci mesmo. Mas olha lá, olha que facilidade você costurar em tubo. Isso daqui parece até um puxa-saco. Não é bem o mesmo processo, mas parece. Lembra um pouco. E o puxa-saco a gente tem que costurar em tubo. Ah, será que eu não costurei tudo junto? Tirar, né? Para não correr o risco. Dar um bom retrocesso. Ok. Agora sim, eu vou passar a minha fita. Depois eu acabo de refilar também mais um pouquinho. Como que a gente faz aquele amarril? Eu passo primeiro, não é que eu costurei mesmo? Depois eu posso dar soltar ali um pontinho. Também até poderia deixar, mas não é bem essa a intenção. Então, eu passo aqui, ó. Se eu comecei a passar do meu lado direito, eu vou sair lá e vou voltar
Arrumando a fita e vou voltar do meu esquerdo para o direito. Eu vou sair no mesmo lugar que eu entrei. Quer dizer, na mesma direção, não no mesmo lugar, não. Tá? Pronto. Então, já passei um lado. Depois você ajeita a fitinha aí. Que nós aqui só estamos ensinando passo a passo. Depois é onde você pode pôr uma pedrinha também aqui nessa ponta. Você pode dar o acabamento que quiser. Vou passar agora do outro lado. Mesma coisa. Entro de um lado, saio. E volto pro mesmo lugar, pro mesmo sentido que eu entrei. Pronto. E aqui tá terminado o nosso saquinho. Aqui ele tá até nas cores da cenoura, porque a proposta foi um saquinho para que as crianças, né, falei para as meninas, olha, vocês podem levar para casa do vô, da avó, dos tios, dos primos, e falar assim, olha, eu tenho um saquinho, ele tá vazio, preciso encher de chocolate. Ah lá. E pronto, e nós fazemos esse fechamento. Espero que tenha gostado, meninas. Um beijo, até a próxima.